nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia. Mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no segundo domingo do tempo comum. E hoje é domingo, como eu acabei de dizer. É aquela recomendação que eu sempre falo, sempre faço para você. Hoje é dia de ir à missa. Mesmo que você tenha algum compromisso, se organize. Mas não deixe de participar da Santa Missa. A exceção para não participar da Santa Missa hoje é o doente que não pode sair de casa, ou que está no hospital, ou aquela pessoa que cuida do doente, até mesmo aquelas pessoas que trabalham nos hospitais como médicos, enfermeiros, e que estão ali na área da saúde e precisam estar no hospital trabalhando. Os policiais, por causa do trabalho, porque isso é obra de caridade, os bombeiros. E aí, por causa dessa escala, acaba faltando. Aqueles que moram lá na roça e lá não tem missa. Essas são as exceções. Então, no caso, podendo, ouve o evangelho do dia, vê ali pela TV ou pelo celular, por algum aplicativo, para não ficar, pelo menos, sem ouvir a palavra de Deus no dia de hoje. Mas aqueles que podem e faltam, incorrem em pecado mortal. Então vamos participar. Mas não é simplesmente por causa do pecado mortal, porque o terceiro mandamento é guardar os domingos e festas. É porque nós precisamos colocar Deus sempre em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, é bonito quando nós vemos as famílias, o pai, a mãe, os filhos, todos indo para participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia de hoje é propício para isso. É por isso que é um feriado. Esse feriado, ele existe para que nós possamos ir à missa. Depois da missa, ele pode ir se divertir, pode ir para a praia, pode fazer o que quiser. Menos pecar. O que não pode é pecar. E nós estamos no Evangelho hoje, que é de São João. É o capítulo 1, do versículo 29 até o 34. João Batista está batizando o povo. E de repente, ele aponta. Olha, gente, está vendo aquele homem ali? Ele é o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus pode tirar o nosso pecado. Foi por isso que ele nasceu, por isso que ele veio do céu, por causa disso, ele veio para nos reconciliar com Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. E ele
vem agora por causa dos nossos pecados, ele vem tirar o pecado. Para o judeu, eles entendiam muito bem o que João Batista estava dizendo, quando ele diz assim, o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Porque ali no Antigo Testamento era levado o cordeiro, um animal, para que ele fosse oferecido em sacrifício em detrimento dos pecados das pessoas. E ali, aquele animal era oferecido, porque não era o ser humano que deveria morrer, porque quem deveria morrer, na verdade, seríamos nós. Mas como Deus não queria a nossa morte, porque Deus não quer a morte do pecador, mas Ele quer que o pecador se salve, era oferecido um animal. As pessoas chegavam, colocavam as mãos no animal, simbolizando que o pecado dela, as ofensas dela, passava para o animal e aquele animal era morto no lugar da pessoa. Por isso que quando São João Batista está dizendo, eis o Cordeiro de Deus, ele está mostrando que agora já não é mais aquele cordeiro que vai ser oferecido, aquele animal. Jesus se torna o Cordeiro. Você está entendendo? É Jesus agora que carrega sobre ele todos os nossos pecados. E aqui tem um detalhe, esse animal que era oferecido, ele não podia ter nenhum defeito. Ele ia tomar sobre ele as nossas ofensas. Agora é Jesus que toma sobre si as nossas ofensas. Ele é puro, ele é santo, ele é Deus. Na carta aos Hebreus vai dizer que ele se assemelhou a nós, assumindo a nossa humanidade, como aqui na aclamação ao Evangelho, a antífona diz assim, a palavra se fez carne, entre nós ela acampou, todo aquele que a acolheu, de Deus Filho se tornou. Então está dizendo que esse Deus, que é Espírito, ele assume agora uma carne humana, para que essa natureza humana dele seja oferecida em sacrifício pela nossa redenção. Se isso não acontecesse, meus irmãos, nós não nos salvaríamos. E essa redenção só poderia acontecer por Deus. Só Deus poderia dar a vida. Mas como Deus não morre, ele precisava de uma natureza humana para que essa natureza humana pudesse morrer no nosso lugar para nos redimir. Foi isso que aconteceu quando ele carregou aquela cruz em direção ao Calvário. E lá diante de dois facínoras, como vai dizer no livro do profeta Isaías, ele estava lá entre aqueles dois bandidos, aqueles dois assassinos. E ali ele pede ao Pai, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E ele pede o perdão nosso. E ali ele se oferece. E aí ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí agora o sacrifício único, o único de nosso Senhor, salva toda a humanidade, desde Adão até o último que nascer, quando Jesus vier na sua glória. O sacrifício da Santa Missa é justamente a atualização desse sacrifício que Jesus realizou na cruz. É por isso que eu falei no início que nós não podemos deixar de participar da Santa Missa. Então, quando João, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tá vendo? Que tira o pecado do mundo. Ele estava atestando e dizendo, olha, é ele, não é outro.
Não é outra pessoa que tira o pecado do mundo. A única pessoa que tira o pecado do mundo é Jesus. É o nosso Redentor, é Ele. E aí, ele dá um testemunho, João, dizendo que eu também não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é este que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, porque na hora que Jesus foi batizado por João, e João naquele momento disse: não sou eu que devo te batizar, é o Senhor que me deve batizar. Lembremos que nós vimos isso no dia do batismo do Senhor. Aí Jesus disse: não, é preciso que a justiça se cumpra. E aí, na hora que João batiza Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Ali diz que o céu se abre, o Espírito Santo desce e uma voz se faz ouvir: este é o meu filho bem amado, nele eu pus todo o meu bem-querer. Estava desvendado o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus único em três pessoas. O Pai que diz: este é meu filho bem amado. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vem sobre Jesus. E Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se encarnou, que é batizado, está ali. E agora João está dizendo: eu atesto e falo para vocês que Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Meus irmãos, a nossa salvação, ela vem por meio de Jesus Cristo. Não vem por meio de qualquer outra pessoa. Nós não podemos seguir outros deuses, meus irmãos. Ainda mais aqui no Brasil, que tem essa infinidade de religiões por aí, e um fundador disso, um fundador daquilo, dessa religião tal e daquela religião. Não, quem salva é Jesus Cristo. Não há salvação se não for por meio de Jesus Cristo. Então todos precisam se voltar para Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E isso acontece na Igreja Católica. É aqui, meus irmãos, que o Filho de Deus manifesta a graça da salvação que nos dá. É na Igreja Católica. É nele que está a redenção. É na Igreja Católica que se reúne todos aqueles que foram salvos e redimidos por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tira o nosso pecado é Jesus. Não há salvação por outro meio, a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigamos Jesus e sejamos santos. A santidade que Ele nos dá. Sejamos fiéis e fiéis seguidores do Deus único em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. É por isso que no sacrifício da missa, antes de nós comungarmos, o sacerdote apresenta Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso acontece na Santa Missa. E todos nós respondemos: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e eu serei salvo. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima.